Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer o restante das apostas para essa rodada 32 do Brasileirão, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então, eu já trouxe o vídeo das apostas do Brasileirão, o card vai estar ali em cima para quem quiser assistir, inclusive. Porém, que nem eu tinha falado nesse vídeo, a maioria das linhas ainda não tinha aberto a partir desse jogo do São Paulo, que é na terça, até o último jogo, que é entre Cruzeiro e Flamengo, tá bom? Então abriu as linhas de finalização, aí já aproveitei e peguei as outras linhas nesses jogos. Eu normalmente traria no grupo do Telegram, que o link tá aqui embaixo também, mas como é um volume de apostas alto que eu trouxe, ficaria muita coisa, eu resolvi trazer em vídeo aqui no canal. Então vamos lá, lembrando, então de resultados, placar, enfim, tá tudo isso lá no outro vídeo, tá bom? Vamos lá então, busquei aqui as linhas individuais de odd pelo menos dois. Qual que vem sendo o meu critério? É basicamente o seguinte, é uma coisa que eu olho e falo, a cada dois jogos, por exemplo, eu acredito que essa coisa pelo menos bateria em uma vez, entendeu? Então é muito para esse lado. Eu analiso estatísticas também, principalmente para o lado de finalizações dos jogadores, mas ainda tem muito contexto da partida, a precificação de odd, enfim, é algo que assim vai uma análise mais aprofundada, uma análise muito individual, tá bom? Então vamos lá aqui sem mais enrolação. Primeira linha que eu selecionei é o empate anula São Paulo. São Paulo está eliminado de Sul-Americana, de Copa do Brasil, só está nesse restante de Brasileirão. Dá para sonhar ainda para ficar nessa vaga de Libertadores, é um jogo importante. Contra o Bahia, cara, o Bahia conseguiu perder para o Vasco sem o Verratti e sem o Coutinho. Quem perde para o Vasco sem Verratti e sem Coutinho pode perder para qualquer time, cara. Então eu tô no empate anula São Paulo. Esse Bahia não me passa confiança, tá bom? E pagando mais de odd 2, muito bom. Depois eu tô no mais de um escanteio no primeiro tempo Bahia e dois chutes a gol no primeiro tempo Bahia. Ou seja, o Bahia ter dois chutes a gol e dois escanteios no primeiro tempo, tá bom? Que nem eu falei, é um Bahia que perdeu pro Vasco. Vai jogar em casa. Vai ter o apoio da torcida para se recuperar. Imaginando pelo menos uma mini pressão, ou pelo menos o Bahia tentando jogar um pouquinho, essas linhas bateriam, tá bom? Então, por mais que eu acho que o São Paulo é bem precificada a odd. É um Bahia em casa que deve tentar pressionar nesse primeiro tempo. É a tendência, o mandante precisando do resultado. É uma linha que eu achei interessante. Aí eu peguei um escanteio nos primeiros 10 minutos pro Botafogo, tá bom? O Botafogo tá na final da Libertadores, mas é mais pra frente. E esse jogo contra o Vasco é clássico. O Newton Santos vai estar lotado com certeza. Eu acredito que vai ser no Newton Santos, né? Vai estar lotado com certeza. O Palmeiras encostou nessa briga pelo título. Então é um Botafogo que vai. O Botafogo já vai saber o placar nesse momento do resultado do jogo entre Palmeiras e Corinthians, tá? Então, dependendo se o Palmeiras vencer, vai chegar num cenário de pressão mais ainda para o Botafogo. O estádio vai estar lotado, vai pressionar desde o primeiro minuto. Então, é contra um Vasco que é muito defensivo ainda, não à toa usa o Pumita como ponta e ele é lateral. Então, imagina um Botafogo pressionando desde o primeiro minuto, a partir daí geraria um escanteio, tá bom? É uma linha arriscada porque a gente tem 10 minutos para isso acontecer, mas jogos que tem uma equipe que é superior, joga em casa e tem um contexto de pressão inicial, eu sempre vou pegar essa linha pagando a de 2, tá bom? Aí depois, dois chutes a gol no primeiro tempo pro Botafogo, um cartão no primeiro tempo pro Vasco e mais um escanteio no primeiro tempo pro Botafogo. Eu tava em dúvida se eu pegava dois chutes a gol no primeiro tempo pro Botafogo e mais de dois escanteios no primeiro tempo pro Botafogo. Eu não sei se bateria a de 2. Então, eu fui no um cartão pro Vasco no primeiro tempo. É clássico, o Vasco vai tentar segurar um pouquinho o Botafogo nesse início, deve ter cartão. E dois chutes a gol no primeiro tempo, o Botafogo deve bater tranquilamente, e dois escanteios também. Uma linha que eu gostei, pagando a de 2 eu tô nela. Depois, dois chutes do Payet. Cara, se tiver falta, se tiver bola parada, provavelmente o Payet que bate. Se o Coutinho tiver inteiro, talvez o Payet comece no banco. Acho difícil começar com Coutinho e Payet. E aí, o craque do time vai ser um dos dois. Se o Payet começar, beleza, deve cobrar a bola parada. Enfim, um jogador que finaliza de fora da área. Contra o Bahia fez gol, inclusive, assim, fez dois, né? Se não começar, essa opção só anula, mas pagando odd 2. Por mais que eu acho que o Botafogo vai pressionar muito mais, ter mais a bola, finalizar mais, ter mais escanteios,
Pagar odd 2 para dois chutes do Payet é muito bom. Nessa mesma linha, um chute do Paulo Henrique. O Vasco joga com Paulo Henrique e Pumita, dois laterais. Não necessariamente o Pumita vai ficar toda hora na frente. Em alguns momentos o Pumita pode descer mais e o Paulo Henrique subir mais. Pode ter essa troca de posições. Os dois são laterais direitos que não necessariamente defendem bem, mas não defendem mal. E os dois atacam bem, tá bom? Então são dois laterais ofensivos. Um chute do Paulo Henrique pagar odd 2 tá bem precificado na minha visão e eu tô nessa odd. Depois eu tô em um chute do Emerson Rodrigues e um chute a gol do Verratti. Dois chutes do Emerson Rodrigues paga odd 2. Quem quiser pode ir nele também. Eu tô com um único chute porque o Emerson Rodrigues não é grande destaque do Vasco, vem sendo titular na ponta esquerda. Dois chutes dele é válido também para quem quiser, mas eu tô em um chute dele e um chute a gol do Verratti. O Verratti não jogou contra o Bahia, eu não sei o motivo, acho que estava suspenso. Jogando contra o Botafogo, o Verratti tem uma boa bola aérea, tem dois laterais na direita e ainda tem o Pitão na esquerda. Sempre procuram essa bola aérea pro Verratti. Ele acertando um cabeceio a gol já bateu, ele batendo o pênalti já bateu, acertando o gol pelo menos, né? Então, uma linha que eu gostei. Quem quiser vai no dois chutes do Emerson Rodrigues também. Mas como eu já tava no Payet, no Paulo Henrique e ainda fui no Verratti, eu não quis ir no Emerson Rodrigues. Aí eu tô com um escanteio nos primeiros 10 minutos pro Inter, mesma coisa do Botafogo, mas contexto um pouquinho diferente. O Inter é muito mais time que o Criciúma, o Inter vive um momento bom, o Inter joga em casa. Se eu não me engano, essa linha bateu contra o Flamengo. Se bate contra o Flamengo, a tendência é bater contra o Criciúma. O Inter deve começar pressionando desde o primeiro minuto. Se o Inter embalar uma fase de, assim, vencer praticamente todos os jogos nessa reta final de Brasileirão, eu não duvido nada chegar vivo na briga pelo título na reta final. Eu acho que isso não vai acontecer, mas se embalar essa fase muito boa sem perder até a reta final, dá para acontecer. De qualquer forma, tá brigando pelo G4, é uma vitória importantíssima, um jogo que na teoria é tranquilo. O próprio Botafogo tropeçou contra o Criciúma, pode ter dificuldade. Mas gerar essa pressão inicial, eu acho que é quase certeza. Se vai ter um escanteio nos primeiros 10 minutos, eu não sei. Mas é uma linha que é boa, pagando odd 2. Depois eu tô com dois chutes a gol no primeiro tempo Inter e três escanteios no primeiro tempo Inter também. Achei uma linha interessante. Depois, seis chutes no primeiro tempo Inter, sendo três a gol. É uma linha maior de chutes a gol, mas o Inter vai pressionar desde o primeiro minuto. O Wesley finaliza muito, o Borré finaliza muito, o Alan Patrick chega de trás. O Bernabé é um lateral que sobe bastante, então assim, tem todos esses jogadores chegando na frente. E é um cenário de ataque contra defesa que eu imagino, tá bom? O Criciúma pode até às vezes ter a bola, mas a ponto de colocar o Inter na roda, eu acho que não. O meu Grêmio, que é horrível, é uma bagunça, quase não chutou. Foi contra o Criciúma? Eu acho que foi contra o Criciúma na arena. E mesmo assim, eu acho que essa linha bateu, mesmo sem o Grêmio gerar volume de jogo. Enfim, o time do Inter hoje é muito mais time, joga em casa, essa linha eu achei interessante, tá bom? Aí depois eu tô no jogo do Goianiense com o Galo, dois chutes do Lacaba sendo um a gol. Ele foi reserva contra o Grêmio, entrou muito bem no jogo. Nos últimos dois jogos, antes do jogo contra o Grêmio, que ele foi titular, essa linha bateu. Teve um jogo que ele deu quatro chutes, inclusive. Ele entra pela ponta esquerda, pode jogar pela ponta direita, e é ponta. Então é um atacante contra um Galo reserva, provavelmente. Então eu achei uma linha interessante. Aí eu tô com dois chutes do Alisson, sendo um a gol. Eu imagino um Galo reserva, que nem eu falei. No momento que sair esse vídeo, a final ainda não vai ter acontecido contra o Flamengo. Esse vídeo vai sair 3h30, né? E eu imagino que, independente do resultado, o Galo vai reserva no meio de semana. O próprio Flamengo é a mesma coisa contra o Cruzeiro. Pelo menos eu faria isso, né? Eu acho que é uma rodada comum de Brasileirão, ainda mais pro Galo que não vai brigar por nada. É um time que não briga por título no Brasileiro, também não vai brigar contra o rebaixamento. Ganhando ou Copa do Brasil ou Libertadores, tá na próxima edição de Libertadores. A questão é que se perder os dois, fica muito difícil de correr atrás de uma vaga na Libertadores, né? Então não pode largar com, tipo assim, completamente o campeonato. Mas mesmo assim é um Galo reserva que eu acho que pode dar trabalho. E o Alisson é um ponta do drible, do chute, vai querer mostrar trabalho para ter oportunidades nessas finais, tanto de Copa do Brasil, tanto de Libertadores. Bom, depois eu tô com dois chutes do Rubens. Se o Rubens jogar no meio de campo, maravilha, essa linha ganha muito mais valor. Jogando na lateral, também tem valor. Contra o Inter ele deu dois chutes, contra o Grêmio ele deu quatro chutes. Então, assim,
É um lateral que o Arana deve ser poupado. Se jogar numa linha de três zagueiros e ele mais avançado, melhor ainda. Se ele jogar numa linha de quatro defensores, sendo ele pela esquerda, também dá pra essa linha bater. Então pagando odd 3,40, tá uma odd muito boa. Eu peguei aqui um chute do Saravia, quem quiser não precisa ir com ela. Eu acho que o melhor cenário é o Galo indo numa linha de quatro defensores com o Saravia na lateral direita. Ou numa linha de três defensores com o Saravia na ala direita. Se for nessa linha de três zagueiros com o Saravia sendo o zagueiro pela direita, essa linha perde muito valor. Então é esse que é o risco. O Saravia ir numa linha de três zagueiros sendo o zagueiro pela direita. Contra o Grêmio foi assim. No jogo contra o Fortaleza fora de casa, que foi uma linha de quatro defensores, e ele foi na lateral direita, essa linha bateu. Por ser uma linha de um único chute, eu fui nela, tá bom? Mas, que nem eu falei, se o Galo for com três zagueiros, sendo o Sarabia o zagueiro pela direita, essa linha perde muito valor. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Por isso, um chutinho dele pagando odd 2 eu gostei. Contra o Fortaleza, ele deu um chutinho no travessão, inclusive. Cruzeiro e Flamengo no cenário de o Cruzeiro deve lotar o estádio, né? Já que passou para a final da Sul-Americana, a torcida deve apoiar. Contra um Flamengo que deve ser que nem foi contra o Inter, um time misto, provavelmente. Tem um espaçamento bacana, né? As finais da Copa do Brasil são nos domingos, nesse e no próximo, e esse jogo é só na quarta. O jogo do Galo é no mesmo horário. Quarta, 9 horas da noite. É, Dá para o Flamengo, se ainda acreditar em título no Brasileirão, e com o time titular, inclusive. Mas eu acho que vai poupar um pouquinho, pelo menos, o Felipe Luiz. E é um Cruzeiro que precisa embalar um bom momento. Primeira vitória do Diniz contra o Lanús, garantiu vaga na final da Sul-Americana e precisa embalar um bom momento. O último jogo foi no meio de semana, da semana passada. Esse jogo vai ser só nesse meio de semana. Então tem um espaçamento de tempo interessante também para treinar bastante. Então eu imagino uma pressão do Cruzeiro, beleza? Por mais que o Flamengo seja um bom time, tem todo esse contexto do Flamengo mais focado na Copa do Brasil. Então, dois chutes do William, é um lateral bem ofensivo. Dois chutes do Matheus Henrique, também é um meio-campista que chega bem à frente. Eu já comentei aqui no canal, né? O Matheus Henrique é a cara do estilo de jogo do Diniz. Eu acho que ele vai ser o rosto desse Cruzeiro do Diniz, se o Diniz tiver um tempo interessante no comando do Cruzeiro. Aí mais de um escanteio no primeiro tempo, Cruzeiro, e um chute a gol do Verón. Dois chutes do Verón sendo um a gol, paga 1,90, 1,95. Se pagasse odd 2, eu ia com essa. Como não paga, eu fui no mais de um escanteio no primeiro tempo, Cruzeiro. Times do Diniz não necessariamente geram uma pressão inicial, mas que nem eu falei, contexto. É um Flamengo pensando mais na Copa do Brasil. É um Cruzeiro que eu acho que a torcida vai lotar. Sempre tem essa rivalidade de Cruzeiro e Flamengo. Acabou de passar do Lanús, eu acho que o estádio vai estar lotado. Então, com isso, deve ter uma pressão inicial do Cruzeiro. E o Verón é um dos atacantes, pagando quase odd 2, eu achei uma linha interessante. Eu não sei se dois escanteios Cruzeiro e dois chutes do Verón paga odd 2. Eu não analisei isso. Se pagar, eu acho que talvez seja melhor do que necessariamente chute a gol. Mas eu tô nessa linha dele de chute a gol. Tá pagando bem. Aí eu tô com dois chutes do Gerson. Se tem linha do Gerson pagando odd 2, eu sempre vou nela, cara. Não tenho dúvidas. Ele não joga de volante no Flamengo, ele joga mais aberto pela direita. Então ele joga em uma linha avançada. É... Enfim, hoje pra mim é o principal jogador do Flamengo. Peguei a mesma linha contra o Galo na final da Copa do Brasil, porém pagava 1,60, 1,70. Eu fui com dois chutes, sendo um a gol. Aqui paga direto odd 2. Peguei contra o Inter, bateu. Vamos ver contra o Cruzeiro, tá? Aí um chute a gol do Arrascaeta também. Não sei se ele vai jogar. Contra o Inter ele não jogou. Deve jogar a final da Copa do Brasil. Como? Ainda tem o fator. Vai jogar contra o Cruzeiro, o jogo é em Minas. A volta da Copa do Brasil é em Minas. Talvez o Flamengo já vá com o time titular para dar uma rodagem e já fique até em Minas. Então, não sei. Vai depender do planejamento do Flamengo, que eu não sei qual é. De qualquer forma, o Arrascaeta jogando, pagando a de 2 para um chute a gol é interessante. Contra o Juventude ele deu 3 chutes a gol. E ainda tem o fator lei do ex. Vai jogar contra o ex-clube. Então, pagando a de 2 eu não podia ficar de fora. E é isso. São essas as apostas que eu queria trazer. De novo, eu vou muito pela odd, cara. Se é algo que eu olho e, tipo assim, não necessariamente eu olho e falo, putz, eu acho que isso vai acontecer. Mas é uma odd 2 para algo que eu acho que é muito plausível e que, tipo assim, a cada dois jogos, por exemplo, e no caso do Rubens, que é uma odd acima de 3 a cada três jogos, se eu acho que essa coisa vai acontecer, eu vou nessa linha, não tenho o que falar. Eu analiso o histórico e analiso o que eu acho que, de acordo com a quantidade de jogos que esse cenário aconteceria, que eu acho que bateria essa linha. Então, Matheus Henrique, William, as mesmas coisas. Linhas que pagam odd 2, que eu acho que a cada dois jogos, nesse contexto,
jogando em casa, com pressão da torcida, pro time ainda ter essa motivação a mais, linhas que eu acho que bateriam. Lembrando, é odd 2. Eu trouxe aqui, deixa eu contar quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 linhas, tá? A gente acertando 10 já tá positivo. A gente acertando 9, dependendo se uma delas for do Rubens, pagando odd 3, já tá positivo também. Então esse é o critério, são odds que normalmente eu trazia aqui odd 1,50, 1,60, a gente tinha que ter um aproveitamento maior. Usando odd 2, se acertando metade, você já tá no lucro, porque o mínimo é odd 2. Então, normalmente passa para 2,1, 2,2 pelo menos. E aí, nesse questão, mesmo acertando metade, você já estaria no lucro. Esse que é o cálculo, pelo menos, que eu tô fazendo. Eu não acho que acertando o odd 2 aqui e tal, a longo prazo vai dar muito lucro. É mais para ter a rodagem de banca, tá bom? O foco principal para mim são as listas, que tem odds maiores. E aí sim dá para ter um retorno maior. Mas isso daqui vai muito baseado nas listas também, o cenário em volta dos jogos. E é isso, beleza? Foi esse o vídeo, gostou, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. É, Cara, se você tá vendo esse vídeo antes da final da Copa do Brasil, comenta aí o placar. Tô ansioso pra esse jogo, cara. 1h30, Manchester United e Chelsea, jogão. E 4 horas essa final de Copa do Brasil, cara. Esse vai pegar fogo esse jogo, porque ainda tem essa rivalidade Flamengo e Galo. Eu diria que o Flamengo leva uma certa vantagem, naturalmente, nesse primeiro jogo por jogar em casa. Mas também tem o fator do Daverson não jogar a Copa do Brasil. Vai fazer muita falta pro Galo, porque ele encaixou como uma luva, tá jogando demais, metendo gol a rodo. O Galo perdendo essa referência no ataque, vai fazer falta. Inclusive, as linhas de Copa do Brasil estão aqui no canal. Pra quem quiser pegar antes dessa final, tá aí à disposição. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.